Seja bem-vindo. Bom dia, igreja, tudo bom? É um motivo de muita alegria, né, estar aqui com vocês. Já estive aqui desde quando, né, no comecinho, não precisa não. Lá no Rio Mar, a gente acompanhando, né? E eu sou de Nova Iguaçu, nascida e criada, e estou morando em Cabo Frio, estou na Bola de Neve lá de Cabo Frio. E desde o meu começo, assim, na caminhada com Jesus, eu sempre gostei de trabalhar com assistência social. Sou professora e esse ano eu estou jubilando. Eu fiz com 50 anos e consegui a minha licença prêmio para usufruir da minha aposentadoria ano que vem. Então, eu já estou de licença, né? Então, é um ano de júbilo, assim, tem um montão de coisa para compartilhar com vocês. E antes da gente orar, né, para entrar na palavra, eu quero que vocês se saúdem um ao outro, né? O seu colega que está do seu lado, está perto de você, fala bom dia, se apresenta, fala o Espírito Santo que está em mim, te saúda. Bom dia, Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo também, se apresenta. Agradeça pela manhã de hoje, né, que a gente está aqui, pela misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Amém, irmãos? Amém. Tudo bom? Então, eu nem sabia que a Jaqueline ia me convidar. E, assim, eu tenho um hábito, assim, quando eu acordo, eu gosto de ficar ouvindo louvores, né? Então, assim, eu vou fazendo as coisas e vou ouvindo os louvores. Assim, eu não entendo muito de inglês, não, assim, mais ou menos. E aí, uma palavra no meu coração, surrender. Gente, o que é isso? Vou lá olhar. E aí tem um louvor, né, que, traduzido em português, que é Eu Me Rendo. E aí eu falei assim, gente, Deus está falando comigo alguma coisa de se render, né? Então, assim, vamos orar, né, para que Deus toque no nosso coração, abra nossas mentes, né? Então, Senhor, essa manhã estamos aqui reunidos como família, Senhor. E nós te agradecemos pela tua misericórdia, Deus, porque se não fosse a sua misericórdia, nós não teríamos nem aberto nossos olhos essa manhã. Então, a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos a cada manhã. Somos privilegiados, Senhor, assim como seu irmão Everaldo falou, poderíamos estar em tantos lugares, mas foi o Senhor que trouxe a gente para esse destino aqui, de estarmos em família, de estarmos aqui, Senhor, para te contemplar, para te agradecer, para te pedir, para te clamar. É o lugar, Senhor, que nos reunimos, Senhor, como irmãos, como filhos e filhas do Senhor, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor fez e ainda há de fazer em nossas vidas. Que seja mais uma manhã, Senhor, de júbilo na sua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, e aí, nesse se render, se humilhar, eu comecei a ficar, né? A primeira palavra corta na gente, né? Eu falei assim, gente, eu estou fazendo alguma coisa que Deus está me cortando. Eu tenho que melhorar, né? Enquanto serva do Senhor, enquanto irmã, assim, a gente vai pensando nas áreas da nossa vida, né? A gente vai desmembrando para saber aonde a gente tem que acertar. E aí eu comecei a, assim, acessar o passado. E aí Deus falou isso comigo, assim, várias vezes, né? E aí a palavra que eu vou compartilhar primeiro com vocês está lá em Lucas 9, no versículo 1 e 2. Eu não preciso abrir a Bíblia, não, que eu vou ler aqui. Se quiser abrir, pode abrir. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E aí eu comecei a ouvir várias vezes assim, Deus já nos deu a palavra, assim, se a gente for juntar, né, o que a Larissa louvou aqui com a gente, o que o Everaldo falou, você vê que o Espírito Santo está no meio de nós e testificando a palavra, né? Ela falou sobre o deserto, né, de o mar se abrir, né, um milagre. Às vezes você está numa situação tão que você não vê saída, que é só um milagre mesmo, né? E você tem que fazer o quê? Declarar a palavra de Deus. Porque, assim, às vezes a gente pensa assim, vou orar a gente pode orar no pensamento, a gente pode orar no carro, pode orar no ônibus, mas quando Deus criou o homem e a mulher, antes dele criar o homem e a mulher, quando ele criou tudo, ele podia ter pensado só, né? Vou criar
a luz. Não, ele falou que haja luz e houve luz. Ele declarou que haja luz. E para separar céu e terra, né? Aí fez o céu, fez o dia e fez a noite. Ele foi declarando. Então, a gente tem que pegar a palavra, porque a palavra tem poder. Então, ele já nos deu essa autoridade de filhos e filhas. Então, hoje a gente vai restaurar essa identidade, que a gente é filha e filha do rei. E muitas vezes a gente esquece, a gente é bombardeado pela mídia que vem assolar nossa mente, pelos ataques de uma palavra que alguém lança e deixa aquela mágoa dentro do nosso coração. Um passado que a gente vai acessar, mas não é para trazer benefício, porque quando a gente vai acessar a nossa mente lá no passado, a gente acessa, a gente fala lá, né? A gente também tem um grupo como o de vocês, tipo, celebrando a recuperação, e aí a gente fala que a gente olha pelo retrovisor, que a gente não está mais lá. Vamos repetir agora, gente? Eu não estou mais lá no passado? Vamos lá, bem forte. Eu não estou mais lá no passado. Eu estou no destino profético, a caminho do que Deus planejou para a minha vida. Então, quando ele nos fez, quando ele fez homem e mulher, ele planejou um destino para cada um de nós. Então, são os processos da vida que a gente tem que passar, porque ele quer forjar o nosso caráter, para a gente ser o quê? Semelhante a ele, né? A gente não é semelhante ao Pai. Então, para a gente ser semelhante ao Pai, assim, ele não... Quantas coisas que Jesus passou ali naquela cruz, quantas pessoas não acreditaram, né, que ele era o Messias, os próprios dele traíram ele, né, no meio dele, assim, aqueles que falavam, né, como o irmão também falou, ali, não vou te trair, né, eu te amo, e traíram Jesus. Então, quando ele foi fazer o homem e a mulher, ele fez como obra-prima das suas mãos. Ele fez do pó, né, e soprou nas narinas. E foi o primeiro Adão. Só que, né, teve aquela confusão todinha, né, da Eva, a gente não vai falar essa parte. E aí, né, veio o pecado que entrou no mundo, e aí o último Adão, né, que é Jesus, que trouxe o Espírito Santo, que está no meio de nós, né? E através desse Espírito Santo que habita em nós somos templos do Senhor, a gente tem que chamar essa autoridade da nossa vida. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fechar as brechas, né? Se a gente tem alguma reparação para fazer com alguém, se a gente, assim, a gente aprende muito isso sobre a nossa mente, que às vezes a gente pensa uma coisa, Jaqueline às vezes não está no dia bom, e ela passa por mim distraída, ela nem me viu, ela está distraída. E aí nossa, Jaqueline está com uma cara feia para mim hoje, nem falou comigo. Eu estava supondo. Então, se você está supondo, né? Ivone nem me viu, às vezes ela nem está me reconhecendo, não lembrou de mim, não sei. Ou eu vou até ela e vou lá perguntar, Ivone, está tudo bem com você? Ô, Jaqueline, está tudo bem com você? Você não pode ficar pensando sem resolver, você tem que voltar. O seu passado é para isso. Se você tem alguma coisa presa lá, são como bolas que prendem sua perna e você não consegue, você fica travado. Então, tem áreas na sua vida que você fala, nossa, mas não anda, né? Às vezes é nas finanças, é no seu trabalho, é na sua família, no seu emocional. Por quê? Você está preso, te prende mesmo. Aquilo é como se fosse uma prisão. E quando você não perdoa, né, que o perdão assim, é a chave de tudo, você também, para onde você vai, você carrega aquela pessoa e aquele peso para tudo. Você dorme com o inimigo, porque você acha que aquela pessoa é seu inimigo, e às vezes é uma coisa que você, numa conversa, né, você faz. E esse ano aconteceu isso comigo. A gente comemorou o ano judeu, né, do Shemitah, que acabou agora em outubro, finalzinho de setembro, que é o jubileu também, né, para os judeus, que é o ano novo. Agora começa o ano novo para eles. E esse Shemitah era o tempo da gente descansar no Senhor e de perdoar as dívidas. Só que a gente pensava que era no plano natural. Então, era no plano espiritual também. Então, assim, muitas reparações que eu nem esperava fazer, eu encontrei pessoas, situações, e assim, foram destravando. E essa situação da minha licença-prêmio é uma coisa que eu nem esperava, porque mudou tudo, né, com o negócio de idade, tudo. Eu falei, nem sei quando que eu vou aposentar. Então, para mim, foi uma surpresa. Então, assim, a gente tem que tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. Se Deus tem uma promessa, você reivindica, assim, no mundo espiritual, porque a palavra de Deus tem poder. E quando você for orar, você ora na palavra. Você pega a palavra, você vai lá. É um medo, é uma dor, é uma doença, você, né, vai lá, Deus já deu autoridade, já liberou sobre vocês como filhos e filhas, essa autoridade para curar enfermos,
expulsar demônios, pisar serpentes, escorpiões. E a outra palavra que eu quero compartilhar é em Filipenses 3, do 13 ao 14. Aí, é Paulo falando aos filipenses: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele fez? Ele não tinha alcançado ainda, né, o prêmio que era o quê? Da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas ele tinha um alvo. Então, assim, como o irmão falou, né, assim, você for olhar para as situações, para as adversidades que vêm, você trava também. Então, o que você tem que fazer para você avançar? Tem que ter um alvo. Quem é o alvo? É Jesus. Então, assim, o tempo todo a mão de Deus não está encolhida para a gente. Se a gente clamar, ele vai vir ao nosso socorro, mas a gente tem que fazer a nossa parte enquanto ser humano também, de fechar as brechas, né? As reparações, liberar, não ter mágoa no coração, né? Assim, muitas vezes essa questão da raiz de amargura traz muita enfermidade no seu corpo, né? Você começa a ficar doente, então você tem que se cuidar, você tem que tratar da sua saúde, né? Deus fez os farmacêuticos, os médicos, né? Criou todas essas profissões para a gente procurar também e se cuidar, se alimentar bem, fazer exercício. Uma coisa muito importante, esse momento que vocês estão aqui, né? Que libera um hormônio chamado ocitocina, que é o mesmo hormônio quando a criança nasce, que é o hormônio da alegria, quando a gente está com os amigos, reunidos com um amigo, um abraço. Então, a gente não pode deixar de fazer isso. A gente diz, não, vou congregar em casa, vou congregar pela internet. Não, esse momento de estar junto, de se abraçar, de conversar, é muito importante. Não deixem de fazer isso. Amém, irmãos? Está todo mundo aqui comigo? Amém? Então, ele deixou também uma outra palavra, em 2 Coríntios, do 4, 16 ao 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, ele é fiel para cumprir. Se ele está prometendo, né, que você é filha de Deus, que você tem uma herança nos céus, que nós somos sacerdócio real, nação santa, a gente precisa reivindicar, sim, e não esquecer disso. A gente não pode desanimar, né, quando vem essa retaliação do inferno, porque se a gente se deixar, a gente tem que o quê? Santificar nossos olhos, os nossos ouvidos e o que sai dos nossos lábios. Então, o tempo todo a gente tem que estar vigilante, despertas tu que dorme. Se você está desligado, vendo coisa que não é para ver, ouvindo coisa que não é para ver, ouvir, falando coisas que não é... Isso. Companhias, né? A gente tem que evitar hábitos, pessoas e lugares quando a gente está em recuperação, porque muitas vezes a gente precisa se afastar, né? A gente não vai para baladas, a gente está precisando. Se a gente está vazio, a gente vai se alimentar o quê? Da palavra de Deus, do louvor, de uma palavra que vai te trazer a lembrança quem você é em Deus, né? A gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, não coisas que vão nos deixar mais abatidos, deprimidos, com aquela nostalgia do passado, aquilo que se perdeu, porque acontecem coisas ruins na nossa vida, né? Se a gente for ficar pensando, se a gente tirar um dia para ficar pensando, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que eu fiquei doente? Por que isso? Por que aquilo? Não. Para que Deus fez isso? Porque Ele está te forjando, Ele está te amadurecendo, Ele está querendo te transformar, é uma mudança, para mudar a sua mente. E através da sua vida, desses milagres que acontecem, como o irmão mesmo falou, como ele chegou aqui e como ele está hoje, né? E falou da outra irmã, é para que as pessoas ao nosso redor, que são as nuvens de testemunha, né? Que o tempo todo a gente está sendo vigiado,
veja a glória de Deus na nossa vida. Então, assim, o tempo todo, assim, onde a gente mora, no nosso trabalho, na nossa família, as pessoas estão vendo o nosso testemunho, quem nós somos em Deus. Se a gente é só aqui na igreja, Ivone é tão fofinha, Jaqueline é tão fofinha, mas como é que ela é? Como esposa, como filha, como irmã, como mãe. Então, a gente tem que ser filho e filha de Deus, servo e serva de Deus, em todo tempo e fora de tempo. Não deixar que o acusador, o inimigo, venha e fale lá, lembra que você fez isso, isso e isso, lembra daquilo. Não, você vai repetir, eu não estou mais no passado. O passado é para você ser curado, você vai acessar aquelas áreas da sua vida lá que você não reparou, não restaurou, vai voltar lá e vai se consertar. E não vai deixar criar essa raiz de amargura. Sua raiz tem que ser aprofundada em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Senão a gente não consegue ficar de pé, irmão. Se a gente deixar as mazelas, né, do passado, os ataques na mente, tudo que a gente vê, alguma palavra ruim que a pessoa lança na nossa vida, nos atingir, a gente não vai prosseguir para esse alvo. A gente vai sair do caminho. E a gente, para poder estar no caminho, a gente tem que estar firme, né? Para a gente prosseguir naquele caminho e levar outras pessoas com a gente também. Que é esse que é o objetivo da gente estar aqui, né? Senão não teria propósito nenhum. Então, a gente precisa permanecer na presença, nos lembrar e agradecer todos os dias de quem somos filhos e filhas e qual a herança que nos aguarda. A gente tem a palavra de Deus assim, nas nossas mãos, a gente tem que ousar, tem que ter fé. Assim, quando a gente for fazer uma oração, fazer com ousadia mesmo, assim, crendo já, acreditando que já aconteceu, né? Já no mundo espiritual já está tudo pronto, já, porque já aconteceu mesmo, né? Se ele nos chamou, se ele fala que tem tesouros escondidos, que tem, né? Aqui a gente está na terra como peregrino, a gente está de passagem, aqui não é o nosso lugar. Então a gente está aqui para a gente poder exercitar essa fé, ter ousadia, não desanimar. Eu sei que é difícil, né? Tem horas que a gente fala assim, meu Deus, né? Para onde que eu vou? E aí você vai declarar a palavra de Deus, você vai confessar os seus pecados, você procura, você nunca fica guardando assim, eu falei para Deus já. Não. Você vai abrir sua boca, você vai procurar uma pessoa, né, de confiança, de preferência, um discipulador, uma pessoa acima de você, né, dentro da hierarquia da igreja. Vai confessar o seu pecado e vai liberar, né, vai, né, fazer essa mudança, se arrepender, a gente tem que se arrepender, e vai continuar naquela caminhada no alvo. Porque, assim, Jesus, ele é misericordioso. A gente, como humano, a gente condena, fala, nossa, fulano fez isso, matou, roubou, se prostituiu, e a gente não quer liberar o perdão, a gente quer condenar aquela pessoa ali naquele passado dela. Mas se ela se arrependeu, quem somos nós para condenar, né? Não, nenhuma condenação mais há, né? Quando a gente se arrepende e se rende aos pés de Jesus. Então, o tempo todo é se humilhar, subjugar a nossa carne, todo dia isso, matando a nossa carne. Às vezes a gente quer, hoje eu não estou com vontade não, eu queria dormir mais um pouquinho, né? Mas assim, igual o irmão falou, cansado, né? Mas vem. E aí quando você chega, né? Deus faz o quê? Traz aquela alegria, aquele momento de regozijo, aquele momento, né, de você estar em família, de você sentir uma pessoa que tem uma família pertencente a um grupo, né? Você sabe que você é filho e filha do Senhor. Então, a gente está num novo ciclo, assim, a gente tem que botar isso na nossa cabeça, é uma virada de chave. A gente não pode deixar o acusador das nossas almas, o inimigo, porque ele tem a nossa foto lá no inferno, eu vi isso essa semana. E ele quer mirar na gente o tempo todo, quer ficar atacando, bombardeando a nossa mente, trazendo coisas ruins, pensamentos ruins, e ele está te mirando o tempo todo. Então, para você não ser bombardeada, para que isso, né, você tem que se blindar. Você tem lá em Efésios lá as armaduras de Deus, você vai orar todo dia e falar, Senhor, ajusta meu capacete. Senhor, ajusta meu escudo, né? Porque às vezes está meio solto. E aí você vai lá e, Senhor, e declara a palavra e ora lá, né? Assim, o Senhor me deu autoridade, eu tenho assim, a sandália do evangelho, eu tenho o escudo da fé, e vai orando em cima da palavra, assim, aprendam isso, assim, que a gente, quando declara a palavra, o mundo espiritual, assim, a gente é capaz de fazer
qualquer ser das trevas ficar de joelho para o Senhor. Acreditem nisso. Deus nos deu essa autoridade e a gente não chama a existência aquilo que já existe. A gente precisa, assim, se colocar. O nome de Jesus em nossos lábios tem o poder para colocar de joelhos qualquer agente das trevas. É desse lugar de autoridade que manifestamos o poder de Deus na terra. Precisamos andar em obediência aos princípios da palavra de Deus. Já está tudo aqui. Está tudo aqui na palavra. Então, quando a gente é salvo e a gente levanta a nossa mão cansada, né? Ali já começa o processo, porque ele já nos dá o Espírito Santo e através desse Espírito ele faz o mover na nossa vida. E aí eu ouvi uma palavra assim, não foi de mim, né? Mas Deus permitiu nessa pregação, um pastor falando sobre isso, né? Que o dom que vem de Deus, né? A autoridade dele que ele derrama sobre nós. E o fruto, né, que a gente fala os frutos, mas é o fruto, né, que tem 9 atributos. Esse fruto do Espírito, quando está dentro da gente, e ele se mexe, a gente deixa manifestar a alegria, a paz, né, a bondade e o domínio próprio, a mansidão, que acontece? Ele tem um poder sobrenatural também na nossa vida de trazer outras vidas também. Além da nossa vida ser mudada, vidas também serão mudadas. Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou salvo, né? Eu estou bem, eu estou fazendo meu devocional, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lá com os irmãos. Mas quem está ao seu redor, né? A gente tem que se preocupar, a gente é discípulo, né? A gente começou aqui falando, ele reuniu os 12. Então, Atos dos Apóstolos não terminou. Nós somos esse povo eleito, esse sacerdócio santo. A nossa história continua. O capítulo, o versículo, né, vai continuar. A história da Jaqueline, a história do Everaldo. Nos Atos dos Apóstolos. Cada sementinha que vocês estão plantando, o livro de Atos não acabou. Está continuando através da nossa história aqui na Terra. Então, a gente está continuando a história que Jesus... Ide e pregai o evangelho, né? De Jerusalém a Samaria, e aí você continua pregando o evangelho através da sua vida. Às vezes não precisa nem falar, né? Um gesto que você faz, né? Uma atitude de gentileza. Quantas vezes eu acho tão legal, né? A gente está numa fila do mercado, algum lugar, e alguém te agradece, né? Assim, que eu agora, né? Que eu não tenho mais que trabalhar, e aí a gente não anda com pressa. Então, assim, eu sempre cedo, assim, pode passar. Não tenho essa pressa, eu ando muito de bicicleta também. Eu estava até falando isso, eu falei assim, gente, eu sempre deixo as pessoas passarem e façam ok. Às vezes assim, a pessoa quase me atropela e eu dou um ok mesmo assim. Porque a gente tem que ser gentil, né? A gente não quer que as pessoas tratem a gente mal e a gente vai tratar mal as pessoas. Então, assim, a gente tem que refletir essa luz aqui na Terra. E para terminar aqui o último versículo... em Atos 1:8, que fala assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como eu falei, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, assim, começa em Jerusalém, e vai ser lá em Nova Iguaçu, em Belford Roxo, Cabo Frio, Barra da Tijuca. A gente tem que ser essas testemunhas, né? E as pessoas têm que ver, precisam ver essa glória de Deus em nós. Não é só a gente ficar querendo forçar que o outro aceite, né, quem é Jesus, através da... você declarar, mas você agir de forma diferente. Não, você tem que declarar com a sua vida primeiro, o seu testemunho. Você não pode abrir mão disso. Você tem que fazer o seu devocional. Você não pode abrir mão do seu devocional. Ler a palavra de Deus, jejuar, orar, clamar. Mas o seu melhor e maior devocional é o seu testemunho de vida. É como é que você tem andado, você tem se examinado, né? Examine-se a si mesmo. Você tem se examinado? Como é que está o seu coração? Você tem guardado o seu coração? Porque a gente se contamina, né? Como o irmão falou. Toda hora eu vou citar esse exemplo, porque tem muito a ver com a palavra. Porque a gente não guarda o nosso coração. E aí a gente deixa, né? Que são as saídas da vida, né? Primeiro você tem que guardar seu coração. E você não guarda... Vem aquele ataque, vem para sua mente, e aí vem, né, para o seu coração, e você fica o quê? Bombardeado. Você fica, às vezes, acamado, né? Você fica prostrado, você fica sem energia, você fica desanimado, porque você não guardou o seu coração.
Então, quando você guarda o seu coração, como é que você guarda o seu coração? Se alimentando da palavra de Deus, trazendo à existência quem você é. Pesquisa assim, né? Hoje eu tô ansiosa. Aí vai lá na Bíblia, ansiedade. E aí vai ter uma palavra sobre ansiedade. Filhos, né? Tô com problema com meus filhos. Mãe, tem tudo. Na Bíblia, assim, é um manual. Eu sempre falo para minha irmã, ela se converteu há pouco tempo, a nossa irmã mais velha. E aí eu tava falando assim com ela. O nosso manual de vida é a palavra de Deus. Ali tem tudo. Você tem, né? Você lê Provérbios, ali você tem conselhos para todos os tipos de situações, né? Até para não ser fiador, né? De como falar, de como não deixar a fofoca se espalhar, né? Enquanto houver brasa, né? O fogo vai estar ali aceso. Então, assim, você ser um pacificador nas situações, às vezes você acha engraçadinho e aí começa a dar corda para aquilo, mas não. Se afasta. Guarde seu coração, não se deixe corromper. Para quê? Para você, além de você ficar bem, né, você se afastar das coisas tóxicas que querem realmente nos envenenar, querem nos derrubar, querem nos destruir, porque a gente esse povo eleito, a gente é filho e filha de Deus. E o inimigo vai ficar o tempo todo querendo nos acusar, querendo nos tirar do propósito. Então, assim, se a gente quer realmente pegar, né? Porque o reino de Deus é tomada à força, né? Não é na força do nosso braço, né? Mas é na força do Espírito Santo. Você tem que fazer a sua parte, você tem que ter seu devocional, você tem que ter seu tempo com Deus, se disponibilizar, né? Para estar ajudando um ao outro, se prontificando no que você puder também no reino, trabalhar no reino, né? Arregaçar suas mangas. E vamos à obra. Amém, irmãos? Amém. Acho que é só isso, assim, que o Espírito Santo me ministrou, assim, e eu gostaria, assim, de fazer essa oração para a gente repetir junto, assim, com autoridade, essa palavra aqui que eu falei dos enfermos, porque logo no começo, né, vocês falaram, vamos repetir duas palavras, a passagem de 1 Pedro 2,9, vamos lá comigo, gente. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. E agora, em Lucas 10:9, a gente vai repetir assim. Deus falando pra gente, porque a gente, quando a gente fez o louvor ali, né, que a Larissa falou do Egito, eu lembrei de Daniel. Porque lá, quando Daniel vai como escravo, ele não fica com a mentalidade de escravo, né? Ele vai como escravo para a Babilônia, ali eles estavam falando do Egito. Mas lá na Babilônia, ele sabia que aqueles manjares lá da mesa do rei era oferecido para demônios. Então, ele viu os outros israelitas se contaminando, tendo a mentalidade de escravo, e ele não se contaminou. Ele foi lá, conversou, falou que não ia comer, e ele continuou fazendo a oração dele. Então, às vezes, a gente está no deserto, está na Babilônia, está num lugar que, né, que a gente entrou lá, a gente não sabe como a gente está lá, como né, prisioneiro, mas a gente não pode deixar nossa mente ser mente de escravo. A nossa mente é mente o quê? De filho. A gente tem essa herança. Então, a gente tem que chamar a existência. Essa mentalidade não pode ser de escravo. E muitas vezes a gente fica com essa acusação que a gente é escravo. A gente não é escravo. Então, assim, estou com saudade das cebolas do Egito, né? Estou com saudade dos manjares da Babilônia. Não, a gente é filho e filha. A gente tem uma herança. Vocês vieram dessa conferência, né, falando de aliança, de herança, de legado. E a gente sabe que quando a gente é criança, quantas autoridades, né, nossos pais, nossas mães, professores, às vezes lançam uma palavra que fica na nossa mente ruim, né? E aquilo ali fica como uma sentença na nossa vida. E Daniel, por ele não ficar com a mentalidade de escravo e ele se render, né? Foi a palavra que Deus me deu, de rendição. 3 vezes ao dia, de joelho ali, declarando quem ele era, que era filho de Deus, ele
trouxe o céu para a terra. O anjo veio falar com ele, né? Daniel, meu filho amado, né? E desceu ali e falou tudo o que ia fazer. Por quê? Porque ele não se rendeu aos manjares, ele não se rendeu à mentalidade de escravo. Então, a gente não pode, por mais que a gente esteja não vendo a luz no fim do túnel, esteja vendo tudo escuro, se ache escravo, né? Se ache sentenciado, a gente tem poder, através da autoridade que Deus nos deu, de declarar a palavra, de andar em obediência, de fazer a nossa parte, para que a gente não tenha essa mentalidade. A gente vai romper com essa mentalidade de escravo. Amém, irmãos? Então, eu dei... Vamos lá, gente, repetir. Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Então, a gente não vai ser usado por Deus por causa da nossa teologia, porque a gente é bonzinho, porque a gente é mais esperto, por causa de nenhuma virtude. Não, a gente vai ser usado porque a gente é templo do Espírito Santo. E Ele quer nos usar em tempo e fora de tempo. Amém? Então, vamos orar agradecendo nessa manhã, essa palavra que Deus liberou para nós aqui, porque Ele é muito misericordioso, e a misericórdia dEle, né, é a causa de não sermos consumidos. A gente tem que lembrar sempre disso, amém? Muito obrigada, Senhor, por essa manhã aqui de júbilo na sua presença, de poder compartilhar, Senhor, essa palavra, Deus, nos nossos corações, que a gente venha abrir o coração para o Senhor, que não seja mais a nossa vontade, o nosso querer, Senhor, mas a sua vontade, aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor venha trazer a nossa lembrança, Senhor, aquilo que nos dá esperança. Toda acusação do inimigo, Deus, toda mentalidade de escravo seja rompida nessa manhã, Deus. Nós declaramos, Senhor, mentes de filhos e filhas, mentes, Senhor, de herdeiros e herdeiras do trono de Deus. Que toda seta do maligno não venha trazer nenhuma acusação, Senhor, que seja rompido, Senhor, e que possamos nos render a Ti. É o que te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.